Feliz sábado a todos. É um prazer estar com vocês hoje nesse sábado. Eu agradeço muito o convite para falar hoje para vocês aqui, estarmos juntos. A última vez, o último sábado que eu preguei aqui foi no início do ano. E eu lembro que aquele sábado, naquele sermão, eu comecei com uma história um pouco humilhante minha, falando que meu primeiro sermão foi um sermão que eu preguei num sábado de 6 minutos. E aquilo foi um pouco vergonhoso. Mas até hoje, várias pessoas vêm falar comigo que lembram do sermão. Só que o interessante é que ninguém lembra da temática do sermão. Lembram, na verdade, só dessa história. O que me gerou um pouco de insegurança, porque hoje em dia, toda vez que eu sou chamado a pregar, eu fico um pouco inseguro se não estão chamando porque esperam um sermão de 6 minutos. A última vez que eu fui pregar numa igreja aqui perto, num sábado, eu peguei o microfone, era 11h40. E daí foi uma confirmação que realmente me chamaram pelo sermão de 6 minutos. Mas vai ser um pouquinho mais longo hoje. Eu sou ancião jovem dessa igreja e me pediram um sermão jovial. Eu não sei o que é um sermão jovial, mas eu imagino que seja uma temática jovem. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Vou perguntar para a igreja de maneira geral: quem aqui gosta de correr? 30% da igreja gosta de correr. Infelizmente, eu não gosto de correr. Eu gosto até de caminhar, uma caminhadinha tranquila, mas correr, especialmente se for na rua com sol, eu não gosto. Nunca gostei e eu não gosto de correr. Alguns meses atrás, eu participei da NT Run e eu concluí aqueles 6 quilômetros na força do ódio, porque eu não gosto de correr. Mas, corrida é algo muito comum. E se você gosta de correr, você com certeza já ouviu falar da maratona e também da São Silvestre. Que, se você não ouviu falar, é uma corrida grande que sempre os quenianos ganham. Mas essa corrida, se você já ouviu falar dela, você sabe que é uma corrida, na verdade, muito antiga. Na época de Jesus, as pessoas já corriam essa corrida. Não com a mesma quilometragem, mas já corria algo parecido. E é por isso que em 1 Coríntios 9... Paulo faz uma associação entre a nossa corrida espiritual com essa corrida que era muito conhecida. Mas alguns tempos atrás, eu estava dando uma pesquisada, olhando algumas coisas na internet, e eu encontrei uma pesquisa que me chamou muito a atenção, que foi essa pesquisa aqui. Eles pegaram pessoas que corriam em mais de 3.000 das principais, mais de 3.000 maratonas ao redor do mundo, pegaram essas pessoas e começaram a cruzar os dados, para ver algumas informações. E descobriram uma informação muito interessante, que a idade das pessoas que corriam, a idade principal era... Eita, sumiu alguns slides. Enfim, a idade principal que as pessoas corriam era 39 anos. A maior parte das pessoas. A segunda idade mais comum onde as pessoas corriam era 29 anos. E a terceira idade não era nem 40, nem 28, nem 41 ou 38, não. A terceira idade era 49 anos. Todos motivados, depois de conversarem com eles, descobriram que a motivação principal era uma autoaprovação. Em várias corridas ao redor do mundo, descobriram que a idade mais propícia para alguém terminar a corrida era com 40 anos de idade. E conversando com essas pessoas, descobriram que a maior parte dessas pessoas havia começado a correr pela primeira vez com 39 anos de idade. E começaram a encontrar alguns pontos muito interessantes. Por exemplo, uma pessoa com 39 anos tinha 3 vezes mais chance de querer participar de uma maratona do que alguém com 28 anos de idade. 3 vezes mais chance. Uma pessoa com 49 anos de idade tinha 3 vezes mais chance de querer correr uma maratona do que qualquer outra idade entre os 41 aos 48 anos de idade. E, inexplicavelmente, existiu uma grande quantidade de pessoas correndo uma maratona com 59 anos de idade. E analisando todas essas informações, eles chegaram num conceito, um termo técnico, que é chamado de efeito da idade limite. Não sei se é assim que traduz. Mas depois, aplicando esse conceito,
esse termo técnico, descobriram que, na verdade, não é apenas para maratonas. Isso aplica em todas as áreas da vida. Por exemplo, pessoas nas casas dos 9, ou seja, 29, 39, 49, são mais propensas a comprar um carro de luxo, fazerem cirurgias plásticas, procurar alguém para casar, começar dietas rígidas e fazer alguma coisa pela primeira vez, inclusive pular de paraquedas. Mas, ao mesmo tempo, tem um efeito contrário. Pessoas na casa dos 9 são mais propensas a pegar depressão, a pedir demissão do trabalho, terminar um casamento e até cometer suicídio. 4 vezes maior propensão a cometer suicídio do que pessoas que são 1 ano mais novas. A conclusão desse estudo que finalizaram é que a nossa vida é composta por ciclos. E toda vez quando nós passamos por um ciclo, vem um sentimento de envelhecimento. E com esse sentimento de envelhecimento, pode vir crises existenciais. E nós solucionamos esse sentimento, esse medo, com grandes decisões. Por isso que passar etapas da vida pode ser algo extremamente complicado, especialmente quando nós estamos passando e terminando a nossa juventude. Mas não só quem tem idade maior pode sentir esse sentimento de querer voltar para a juventude, mas pessoas que são mais novas parece que também têm um ímã de atração que querem ir para a juventude. Você pode ver cada vez mais comum crianças de 6, 7, 8 anos que já possuem redes sociais, tiram selfie, são influenciadores mirins, gostam de seguir um influenciador na internet, gostam de conteúdo que foi feito para pessoas um pouco mais velhas, muitas vezes. Pessoas com 3 anos assistem desenhos de pessoas de 6 a 8 anos. Pessoas parecem cada vez mais novas também procuram conteúdos que são um pouco mais feitos para pessoas um pouco mais velhos. Então parece que pessoas de um lado estão querendo ir para o meio e pessoas do outro lado também estão querendo ir para o meio. E o melhor exemplo, caso você tenha uma dúvida sobre essa atração que parece que tem a juventude, são bolos de aniversário. Se você tem uma criança em casa com 8 anos de idade, você esquece de comprar uma vela e você coloca só 7 velinhas no seu bolo, você vai ter uma dor de cabeça. Porque ela não vai aceitar 7 velinhas no bolo. Ela quer a 8ª velinha. E vai ser assim até a juventude. Só que passa um tempo e parece que depois as pessoas não fazem nem questão mais de velinhas no bolo. Na verdade, querem bolos mais minimalistas, não precisa de uma velinha, ou se tem uma velinha, é só aquela chafariz de fogo, mas não com a idadezinha ali falando. Mas isso tudo mostra as pessoas quererem ser mais jovens. E isso, na verdade, não é uma impressão. Isso, na verdade, é algo que realmente está acontecendo. Uma universidade da Alemanha, um estudo, mostrou que 50% das pessoas se consideram de 17 a 20 anos mais jovens do que necessariamente são. Um outro estudo mostra que uma pessoa de 35 anos atualmente se sente mais jovem do que uma pessoa de 25 anos em 1980. 10 anos de diferença entre esses 40 anos. A grande busca pela juventude. Isso que nem estamos falando de procedimentos estéticos. Ano passado, o mundo gastou mais de R$1 trilhão com procedimentos estéticos. E quase metade desse valor não foi para ser mais bonito. Na verdade, foi para ter a aparência que um dia já teve. A pessoa não está com o corpo mais bonito, com o rosto mais bonito, só está à procura de ter o que um dia já teve. E nesse contexto, entra esse homem que talvez seja um caso extremo, que as pessoas procuram entender esse homem, mas ele é um caso extremo, que é Brian Johnson. Esse homem, ele gasta uma média de $2 milhões todos os anos para rejuvenescer o corpo dele. Troca órgãos, faz cirurgia plástica, troca o sangue, faz procedimentos. Existem empresas que pesquisam procedimentos para ele poder aplicar. Ele tem mais de 40 anos, tem 46 anos, e essa aqui é a foto dele aqui, e todo ano ele gasta $2 milhões com procedimentos estéticos. Esqueci, eu tinha um outro slide comparando ao longo do tempo, pesquisa depois na internet, você vai achar aí. Mas a pergunta que fica é, por que as pessoas estão procurando tanto serem jovens? Qual que é a motivação? E essa é uma pergunta, tirar esse slide aqui, né? Essa é uma pergunta muito difícil de responder.
Será que é pela juventude ser uma época boa da vida, onde você tem muita ambição, você sonha sonhos muito grandes, você consegue planejar a sua vida, você começa a pensar mais para frente do que para trás? Ou será porque na juventude é o momento onde você tem plena capacidade de fazer escolhas diferentes, de você inovar, de você fazer coisas grandes, você querer aprender, você tem uma motivação de querer fazer cada vez coisas maiores? Ou será que seria talvez pela questão estética, a beleza, o vigor, que muitas vezes são colocados também na juventude? Ou será que seria uma questão mais filosófica da vida? Porque quanto mais a gente avança, mais a gente tem uma vulnerabilidade, e procurar a juventude seria, na verdade, evitar toda essa vulnerabilidade que a gente tem com a vida. São possibilidades. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas um ponto é muito importante. A questão da idade, a questão do que é ser jovem, tem muito a ver com aspectos culturais. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que muitas das pessoas da Bíblia, muitas das pessoas que a gente admira na Bíblia, elas eram muito mais jovens do que a gente se dá conta. Vários personagens bíblicos, eles começam, mas talvez por terem um ar de experiência, por fazerem missões tão complicadas, a gente se acostuma a olhar eles com uma idade que na verdade eles não têm. Por exemplo, Jeremias. Eu não sei o que você fazia quando você tinha 20 anos de idade, mas Jeremias, com 20 anos de idade, ele era um profeta. Ele era perseguido, ele era ameaçado de morte, queriam matar, queriam prender, queriam acabar com ele. E você tem Jeremias, o capítulo 1, onde ele está até com um pouco de medo, porque ele é quase considerado o profeta chorão, por conta da relevância do trabalho dele, mas ele começa todo aquele trabalho tendo só 20 anos de idade. Daniel e seus 3 amigos. Quando a gente olha o primeiro capítulo de Daniel, uma grande missão que eles amigos têm. Eles têm que confrontar não só o rei da Babilônia, mas toda a realeza da Babilônia, naquele momento que era tão importante. A gente acostuma a pensar Daniel e os 3 amigos, os jovens, com 25 anos de idade, 28, mas arqueólogos, eles falam que a idade mais propícia, de acordo com a tradição babilônica, de conquistar e levar pessoas para dentro, é que Daniel e os 3 amigos tinham de 13 a 17 anos de idade. Provavelmente 15 anos de idade. Mas já estavam levados para o teste. Maria, o que dizer da mãe de Jesus? Uma das missões mais importantes de toda a humanidade, conceder, educar, estar perto de Jesus. E os estudiosos falam que provavelmente a idade que ela teve Jesus foi dos 14 aos 16 anos de idade. Que essa era a época onde as mulheres geralmente se engravidavam, especialmente do primeiro filho. 14 a 16 anos de idade. E os discípulos também, cortou ali o finalzinho, mas, enfim. Os discípulos ali, eles eram muito mais novos que a gente imagina. Quando a gente olha as imagens dos discípulos, parece que eles já tinham um mestrado, 2 filhos, uma carreira bem-sucedida. Pedro era um pescador, todos os outros eram pescadores experientes, conheciam tudo, e depois são chamados para Jesus. Mas, na verdade, se você vai olhar alguns momentos da Bíblia, dão a entender que os discípulos eles eram muito novos. Por exemplo, no imposto do templo, que era o imposto que pessoas pagavam, o único que paga o imposto do templo é Pedro e Jesus. E esse era o imposto que pessoas que tinham de 20 anos para cima pagavam. Todos os demais 11 discípulos, apóstolos, eles não pagam esse imposto. Os rabis, na época de Jesus, eles tinham discípulos adolescentes. E mais uma vez comprova que os discípulos eles eram muito novos. E é por isso que Jesus utiliza um termo muito conhecido várias vezes. Ele chama os discípulos de filhos, de pequenos, de pequeninos. A provável ideia é que os discípulos, quando foram chamados por Jesus, eles tinham de 15 a 19 anos de idade. Imagina um discípulo com 15 anos de idade, que novinho. Mas essa é a principal razão. E isso explica, talvez, muito porque de todos os apóstolos, o único que era casado era Pedro. Os demais, quando são chamados por Jesus, eles ainda são solteiros. E nós temos aqui, por último, Salomão. Salomão, ele começa a reinar muito jovem. Nós não temos informação de quantos anos ele viveu, mas ele reinou por 40 anos.
Abra sua Bíblia em 1 Reis, o capítulo 3, o versículo 7, para a gente ler. Esse vai ser o único versículo que a gente vai ler distante, os demais vão ser bem próximos um do outro, mas 1 Reis 3, o versículo 7. A gente vai ver que vários arqueólogos e historiadores, eles falam que provavelmente Salomão começou a reinar com aproximadamente 20 anos de idade. Olha o que diz 1 Reis 3, versículo 7, diz assim, 1 Reis 3, 7. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Salomão, ele começa a reinar, assim como ele fala, ele é um menino inexperiente. Ele não tem muito conhecimento. E quando a gente vê o início do reinado de Salomão, a gente vê que ele vai cometendo muita besteira, vai fazendo muita coisa ruim, começa a colocar apostasia dentro de Israel, começa a casar com várias mulheres, uma vida promíscua, ele vai cometendo muita besteira. Mas parece que quanto mais o tempo vai passando, quando mais Salomão vai envelhecendo, ele começa a entender melhor o período da juventude. Quando ele é um jovem, ele não fala muito sobre a juventude. Mas no momento quando ele já não é mais um jovem, ele começa a falar mais sobre juventude. O Salomão que mais fala sobre juventude é o Salomão velho, e não o Salomão jovem. E aqui vem algo importante que talvez ajude a gente a encontrar uma resposta da nossa pergunta. Por que as pessoas procuram a juventude? Talvez a juventude ela é mais valorizada quando já não se tem, como quase tudo na nossa vida. E esse Salomão, que agora já é mais velho, que já tem mais idade, mais experiência, ele dá 5 conselhos muito importantes para todas as pessoas. Esses conselhos eles são destinados aos jovens, ele fala em contextos ali mais, a maioria deles para os jovens, mas são conselhos que servem para futuros jovens, para jovens e para ex-jovens. Ou seja, serve para todo mundo. E se você não considera jovem, nós temos a Sempre Jovem, que mostra que qualquer um pode ser jovem, ou se considera jovem. Então, o conselho de Salomão é para você. O primeiro desses conselhos de Salomão é aproveitar a vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. A gente vai ler o versículo 9 e 10. Relacionado com esse contexto de aproveitar a vida. Diz assim, Eclesiastes 11, 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Mas o texto não para por aí. E agora vem a segunda parte. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Ter um equilíbrio em desfrutar a vida e viver de uma maneira responsável para com Deus. Mas quando a gente fala sobre esse equilíbrio, muitas vezes a gente pode imaginar que a vida é uma gangorra, que de um lado tem aproveitar a vida e do outro lado tem um equilíbrio. E eu tenho uma luta quase de tentar encontrar esse equilíbrio entre eu posso aproveitar a vida, mas ao mesmo tempo eu sigo a Deus. Mas na verdade, jamais aproveitar a vida, desfrutar a vida hoje, deve trazer consequências para o amanhã. O que é aproveitar a vida no conceito bíblico? Aproveitar a vida é ter propósito, ter boas amizades, se desenvolver, ser relevante, fazer e receber o bem, amar e ser amado, aproveitar as boas oportunidades da vida e ter um relacionamento profundo com o seu Criador. Isso, biblicamente, é aproveitar a vida. E todos são convidados a aproveitar a vida. É por isso que João 10, versículo 10, não precisa abrir sua Bíblia, diz assim, que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Viver de maneira intencional, mas aproveitar a vida com responsabilidade. O segundo aspecto,
não só inteligência, mas sabedoria. Agora abra a Bíblia em outro livro muito conhecido de Salomão, que é Provérbios. Vamos ler aqui Provérbios 3. Provérbios que fica ali já bem próximo aqui. Provérbios 3. A gente vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Provérbios 3, versículo 13 e 14. Não só inteligência, mas sabedoria. 3, 13 e 14. Diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Salomão foi o homem mais inteligente do mundo, mas não necessariamente ele foi o homem mais sábio. A maior parte do tempo Salomão estava aprendendo com seus próprios erros. E existe uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é uma das bases da sabedoria, mas ela não é a única. O conhecimento é ter a informação, já a sabedoria é o discernimento, a capacidade de julgar corretamente o certo e errado, o bem e o mal, é fazer escolhas coerentes. A inteligência por si só traz arrogância, a sabedoria traz humildade. A inteligência envolve o esforço humano, a sabedoria é bênção de Deus. Inteligência sem sabedoria é teoria sem prática. Hoje, com acesso à internet, cada um de nós pode se tornar inteligentes, mas com as Bíblias fechadas, nos tornamos cada vez mais ignorantes. Buscar o conhecimento é importante? Com certeza, mas o conhecimento não deve vir só, deve vir junto num pacote, que é o todo, é a sabedoria, e só podemos ser sábios com a bênção de Deus. O terceiro aspecto, conselho de Salomão, se dedicar em tudo que fizer. Abra sua Bíblia mais uma vez em Eclesiastes 9, vamos voltar a Eclesiastes, final do livro. São os últimos capítulos que Salomão escreveu. Eclesiastes 9, vamos olhar o versículo 10. Diz assim, Eclesiastes 9, versículo 10. 9 e 10. Quando tudo te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se dedicar em tudo que fizer. Eu não sei se você já teve uma experiência na sua vida de varar uma noite, passar uma noite em claro. Essa experiência, ela é muito ruim. Quando você faz isso, no outro dia, parece que você não tem um discernimento. Você não consegue tomar decisões. Você praticamente só vai vivenciando as coisas, mas você não consegue ter uma racionalidade ali para tomar decisões. Eu lembro que quando eu estudava arqueologia, alguns anos atrás, eu tinha uma prova muito difícil. E eu decidi varar à noite, passei várias horas, mais de 24 horas estudando para aquela prova, porque era muito importante. E quando eu cheguei para fazer aquela prova, eu estava exausto. E quando eu lia as questões, me dava uma agonia, porque tudo que eu lia, eu sabia, mas eu não tinha uma capacidade no cérebro, uma energia para colocar aquilo em palavras. E eu fui muito mal naquela prova, porque eu havia estudado, decorado todo aquele conhecimento, mas eu estava tão cansado, mas tão cansado que eu não conseguia fazer aquela prova. Esse sentimento que você tem, de quando você vara uma noite, quando você não dorme, quando você passa muitas horas acordado, ou quando você dirige e você perde os seus reflexos, é semelhante à maneira como muitos de nós vivemos a nossa vida. Parece que a gente liga um piloto automático e a gente começa a colocar atribuições que nós temos de maneira automática. A gente parece com a correria, com o estresse, com várias coisas, várias obrigações que nós temos, nós acabamos esquecendo de se preocupar com as coisas que são importantes. E quando a gente está no piloto automático, a gente já não busca ser um melhor trabalhador, busca ser um melhor pai, mãe, em todas as áreas da nossa vida. Parece que nós só vamos vivendo e esquecendo de se preocupar com cada uma dessas áreas. A gente só administra, mas não melhora nessas áreas. Nada melhor para ajudar isso do que pensar na brevidade da vida. E a gente nem tem que pensar na brevidade da vida como o fato que algum dia nós iremos descansar no Senhor.
nem precisa chegar nesse extremo. É só pensar que a nossa vida são feitos de ciclos. Hoje seus filhos são pequenos, amanhã eles são grandes. Hoje você é um casal jovem, amanhã é mais velho. Hoje você trabalha nesse emprego, amanhã você trabalha naquele. Quando nós pensamos nesses ciclos da vida, que em algum momento esses ciclos eles se encerram, e depois que esses ciclos se encerram, só resta lembranças. Quando a gente tem essa noção, a gente começa a se dedicar mais em tudo que a gente faz. Intencionalidade e intensidade em tudo que for vir a mão para fazer. O quarto aspecto, uma vida de aprendizado. Volte para Provérbios, desculpa, a gente está dançando entre esses dois livros aqui, a gente vai fazer mais uma vez ainda para o final, mas abra a Bíblia em Provérbios, do primeiro capítulo, Provérbios 1, versículo 8 e 9. Provérbios 1, versículo 8 e 9. Primeiro capítulo de Provérbios. Vamos ler. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. E esse ponto de Salomão, ele é muito importante. Aprender com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas não é só com o nosso pai e com a nossa mãe. É com pessoas mais velhas, é com pessoas mais experientes. É importante nós aprendermos com pessoas que já viveram a vida, que já passaram pelas situações que nós passamos, para aprender essa situação. Muitas vezes nós buscamos ajuda apenas depois do erro. Mas quão mais felizes nós seríamos se a gente buscasse o conhecimento antes de cometer esse erro. Aprender com pessoas mais velhas e mais experientes. Mas parece que muitas vezes nós não nos colocamos na posição de aprender. Você quer a receita para ser uma pessoa fracassada na vida? Ela é muito simples. Se você quer ser uma pessoa fracassada na vida, é duas coisas: autossuficiência e soberba. Você vai ser uma pessoa sem crescimento em todas as áreas da vida, inclusive na sua vida espiritual. Autossuficiência e soberba. É por isso que Provérbios 16, o versículo 8 fala: a soberba procede à destruição, o espírito de orgulho à queda. Se colocar na posição de aprendizado é o mais importante para viver uma vida de crescimento. Nunca chegaremos no topo, sempre estamos caminhando em busca desse topo. Eu já preguei algumas vezes, imagino que vocês já pregaram também, alguns de vocês, ou já falaram num grupo, num PG, em algum lugar. Sabe qual que é a temática mais difícil que eu acho para pregar, de todas? É pregar alguma coisa que seja meio óbvio, aparentemente óbvio. Falar sobre o amor de Jesus, ou alguma coisa que as pessoas acham que sabem. Porque essa é a maior dificuldade, não é pregar. O problema é que existem várias temáticas que nós achamos que sabemos, e por nós acharmos que sabemos, nós não nos aprofundamos. E quando as pessoas começam a falar sobre as temáticas, parece que o nosso ouvido fecha. Isso não é para mim. Se você for ver, a maioria das pessoas, elas fazem estudos bíblicos apenas antes de se batizar, sendo que o conceito de estudo bíblico, ele foi feito para a vida inteira. Existiam estudos bíblicos que eram feitos para os adventistas, para pessoas que já tinham conhecimento, estudos bíblicos mais aprofundados, mas começamos a criar a imagem que o estudo bíblico é feito antes do batismo, e depois de eu batizar, eu já tenho todo o conhecimento e autoridade, e eu não preciso me aprofundar mais. Uma pesquisa feita com mais de 5.000 cristãos em 2018 nos Estados Unidos, mostrou uma profunda falta de conhecimento em fundamentos básicos da fé cristã. E depois, pesquisando com essas pessoas, descobriram que a principal razão era: eu achei que eu já sabia. A temática mais difícil de pregar, e o ponto mais importante, é nós sempre nos colocarmos na posição de aprendizagem. E o quinto e último aspecto é o centro e o principal. Nós vamos agora para o fim da vida de Salomão, para o último livro que ele escreveu, para o último capítulo, em Eclesiastes. E aqui nós temos a vida, o final da vida de Salomão, nesse último capítulo da vida dele. E Salomão, ele vive uma vida que muitas pessoas desejavam. Ele tem muito conhecimento, ele tem muitas posses, ele tem muita riqueza, ele vive uma vida de conforto,
Mas um homem que conquistou tudo, chega no final da vida dele e vê que tudo que ele tinha, quase tudo que ele tinha, era vaidade. Um homem que conquistou tudo, que foi um rei poderoso, que teve quase tudo que ele queria, a conclusão que ele chega é que poucas coisas na vida dele valeram a pena. E dentre as coisas que valeram a pena, ele coloca em Eclesiastes 12, capítulo 12, o primeiro versículo. Um dos principais conselhos para os jovens, mas que aplica para todas as pessoas. Eclesiastes 12, o primeiro versículo, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. O livro de Eclesiastes, ele foca nas vaidades. E no final das contas, nós podemos ver que nós também estamos trocando o lugar de Deus, muitas vezes, por vaidades pessoais. Refletindo sobre as dificuldades de ser um jovem hoje em dia, a gente pode concluir facilmente que todas as épocas houve uma complicação em ser jovem. Quando eu converso com meus pais, eu percebo que a complicação, talvez na época deles, era que os jovens, esperava-se de uns jovens um comportamento de um adulto. Hoje talvez não se espera mais isso, mas os desafios para um jovem hoje em dia são gigantescos. O desinteresse pela religião, a idealização de uma vida utópica que muitas vezes fazem por conta das redes sociais, definições e padrões de felicidade inalcançáveis, a falta de propósito e um senso de comunidade, e talvez como consequência, o grande aumento de doenças emocionais. São desafios que qualquer jovem que viver na nossa época vai passar por esses desafios. E quem viver mais para frente, provavelmente vai passar mais intensamente por esses desafios. E é por isso que a união da igreja é tão fundamental. Às vezes é muito fácil nós termos amigos da nossa faixa etária. Os amigos dos filhos, dos casais sem filhos, dos casais com filhos, dos adultos, da terceira idade, mas a união da igreja ajuda cada faixa etária para passar pelas provações dessa faixa etária. Voltando para a pergunta inicial, por que as pessoas querem ser jovens? A conclusão, depois desse sermão e de muita pesquisa, é: eu não sei. Dei algumas ideias aqui, mas é uma pergunta muito difícil, vários aspectos, mas 2 pontos são muito importantes. O primeiro, e esse é um ponto importante para a gente pensar, como a gente viu na Bíblia, Deus usou jovens na época da Bíblia. Porque esses jovens tinham capacidade e experiência? Não. Deus usou na formação de caráter deles. E da mesma maneira como Deus usou aqueles jovens, no contexto bíblico, escrevendo livros da Bíblia inclusive, nós devemos utilizar nossos jovens no contexto da igreja. É fundamental. E não esperar deles a mesma maturidade que nós levamos anos para alcançar. Esperar que eles, com pouca idade, já alcancem. Mas nós devemos utilizar os jovens. E o segundo ponto, e na definição da igreja, só um parêntese, o jovem, ele é até os 30 anos. Eu faço 31 com 3 semanas, então eu sou um semi-jovem, falando esse conselho. Segundo ponto, depois desse adendo, nós devemos aproveitar cada fase da nossa vida. Nós devemos viver cada fase da nossa vida de maneira intensa. Eclesiastes 3 fala que em toda fase, todo ano, toda época tem o seu tempo. Para tudo na nossa vida tem o seu tempo. Mas nós devemos viver cada fase da nossa vida. Mas sem perdermos o fato de que somos jovens de espírito. E sendo jovens de espírito, não podemos esquecer do texto de 1 Timóteo 4,12, que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Como podemos conciliar a nossa idade biológica com o ideal? Eis aqui um pequeno conselho. Sempre pense como um adulto, vive intensamente como um jovem, aconselhe como um idoso, e nunca deixe de sonhar como uma criança. E que Deus nos ajude para que possamos apoiar nossos jovens, e que acima de tudo, por mais que tenhamos dificuldades em nossa vida, nunca venhamos a perder
tanto a nossa força, a nossa energia, como o nosso espírito jovem. Amém. Quem aqui é jovem, coloque-se de pé. Nesse momento a gente convida a igreja a cantar o hino Breve Jesus Voltará. Jovens, sempre jovens, né, Tito? Sempre jovens, não importa a sua idade. Nós estamos aqui para viver o céu já aqui nessa terra, mas almejamos sim viver com Jesus para todo sempre. Breve Jesus voltará, amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque quando vamos na Bíblia, vemos que o Senhor usou pessoas de todas as idades, pessoas com as suas limitações, com seus medos, mas o Senhor só não chamou elas, mas também capacitou elas e usou na pregação do Evangelho. Da mesma maneira, queremos ser usados por Ti. Não importa a nossa idade, nossa condição, queremos que o Espírito Santo toque o nosso coração e que possamos ser testemunhos vivos do Seu amor. Pedimos também, Senhor, para que possamos ter a experiência, a capacidade para aconselhar pessoas mais novas. Pessoas que muitas vezes cometeram erros, mas que o Senhor não deixa de amar a despeito dos erros delas, porque nós também erramos. E pedimos, Senhor, para que possamos ter um tato, possamos ter a capacidade, o conhecimento, a luz de ajudar essas pessoas, não só com palavras, mas com a nossa própria experiência de vida. Abençoe a cada um de nós, nos dê um ótimo sábado em sua companhia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.